Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios com o seguinte tema: a parede caiu e um novo povo nasceu. Hoje nós vamos ver quem somos agora. Nós já vimos quem éramos outrora, o que Cristo fez e agora quem somos agora. Efésios 2, do 19 a 22. Para nós entendermos, nós temos que entender o que Paulo está dizendo nos últimos versículos, ou seja, que conclusões Paulo chega nestes versos de Efésios 19 a 22, a respeito dos versos 13 a 18 que nós estudamos ontem. Ou seja, que conclusão que ele tirou? Nós vamos ver no texto que diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Efésios 2, 19 a 22. O que Paulo quer dizer nestes versos? Nós vamos ver que ele quer dizer para nós o seguinte: como nós vimos e lemos o texto, ele mostra algumas conclusões do que Paulo nos ensinou. E todas dizem respeito à consequente confraternização que agora deve existir entre os cristãos judeus e os cristãos gentios. Ou seja, ambos agora em Cristo têm os mesmos benefícios e privilégios. Antes de Cristo, os gentios eram desrespeitados pelos judeus. Ou seja, eles desprezavam os gentios. Os judeus faziam isso. E Deus fez com que em Cristo Jesus os dois fossem reconciliados e eles também fossem reconciliados com o próprio Deus, porque havia uma parede que separava entre os dois, ou seja, a inimizade. Não tinha paz com Deus, havia uma guerra espiritual entre eles. Esse fato é apresentado no texto por meio de 3 imagens que veremos. Ou seja, esta confraternização entre cristãos judeus e cristãos gentios é descrito em 3 imagens que nós vamos ver baseado no texto. Primeira imagem, a nação de Deus, Efésios verso 19. Ou seja, agora não somos estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos. Versículo 19. Ou seja, em Cristo todos os gentios e judeus passam a fazer parte do Israel de Deus. Passam a fazer verdadeiramente parte do povo de Israel de Deus. Ou seja, no Velho Testamento, só o povo judeu era o povo de propriedade exclusiva de Deus. As outras nações estavam longe da presença de Deus. Deus cuidava só do seu povo, que foi criado em Abraão. Agora, mudou-se tudo. Em Cristo Jesus, eles não são mais estrangeiros, ou seja, os gentios não são mais estrangeiros e nem peregrinos, mas concidadão dos santos, ou seja, fazem parte agora do povo verdadeiro de Israel, o povo de Israel de Deus. Gálatas 6,16. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus, que é o povo agora edificado em Cristo Jesus. Trata-se de uma nova cidadania, a cidadão do reino de Deus, em que o próprio Deus rege o seu povo, ele dá privilégios e responsabilidades. Então, Israel foi o povo escolhido no Antigo Testamento. Agora, Deus forma um novo povo em Cristo Jesus,
que fazem parte judeus e as outras nações, e todos formam os cidadãos deste novo povo, de uma nova cidadania, os cidadãos do reino de Deus, onde Deus rege todo esse povo, onde Cristo é a cabeça e nós o seu corpo. Segundo, a família de Deus, também baseado no verso 19. Em Cristo, judeus e gentios vivem juntos como filhos em uma família. Ou seja, Deus é o Pai, verso 18. E nós, por meio da adoção, que está lá em Efésios capítulo 1, verso 5, que nós já estudamos, somos filhos. Ou seja, participamos da família de Deus. Então nós fomos adotados em Cristo Jesus para fazer parte da família de Deus, onde Deus é o Pai. E nós vemos isso em João capítulo 1, verso 12. Ou seja, todos aqueles que creem em Cristo Jesus são filhos de Deus e fazem parte da família de Deus, que nasceu da vontade do Pai. Foi Ele quem nos tornou seus filhos. O que isto significa? Significa que a igreja é edificada em Cristo. É o meio usado por Deus para satisfazer uma profunda necessidade de todo o coração humano, de pertencer a um grupo, de fazer parte de um grupo, de fazer parte de uma família. Esta família, ela serve de comunhão, consolo e amparo para muitas pessoas. Assim, muitos descobrem que não estão só, mas têm uma família, a família de Deus, porque agora fazem parte desta família, desta grande família que é edificada em Cristo Jesus. Terceiro, templo de Deus, verso 20 a 22, que nós vamos ver. O templo sempre fez parte da identidade de Israel como povo de Deus. Agora, o novo povo de Deus tem um novo templo, totalmente distinto do anterior, que era o templo de Salomão, que foi edificado no Antigo Testamento e destruído. Agora um novo templo é edificado para o novo povo de Deus, totalmente distinto do templo de Salomão. Por quê? Ele fora edificado, ele fora construído por mãos humanas e não pode conter a presença de Deus. Deus está presente por meio do seu Espírito Santo, mas ele não habita em templo feito por mãos humanas. Então, o novo templo edificado é, primeiro, fundamentada no ensino cristocêntrico. O fundamento deste novo templo é a palavra de Deus, e esta palavra é Cristo Jesus. É edificado em Cristo Jesus, na mensagem do Evangelho. Efésios 2, verso 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. E também em Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, este novo povo, que é edificado como templo de Deus, ele é fundamentado na mensagem, no ensino cristocêntrico, no ensino do Evangelho, que aponta Jesus, o Senhor e Salvador do ser humano. A pedra de sustentação, ou a pedra angular de todo edifício bem ajustado, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E isso fica claro em Efésios 2, 20 e 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então você vê, a pedra de sustentação, a pedra angular é Cristo Jesus, onde nós somos edificados, crescemos, amadurecemos, somos santificados, restaurados
para a glória de Deus. Nele, Cristo Jesus, todo edifício bem ajustado cresce. A unidade e o crescimento da igreja vem em conjunto. Paulo fala que o propósito desse templo é sermos habitação de Deus, que está no verso 22, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Então, irmãos, vós fostes comprado por um alto preço. Glorificai a Deus no vosso templo. Você é templo do Espírito Santo, habitação de Deus. Cristo está em você através do Espírito Santo. Deus está em você através do Espírito Santo. Todo aquele que crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador é selado e tem o Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque nós somos templos de Deus, templo do Espírito Santo, para a honra e para a glória do Senhor. Então, nós somos povo de Deus, propriedade exclusiva do Senhor, nós somos famílias de Deus, adotados em Cristo Jesus como filhos de Deus, e nós somos também templo do Espírito Santo, templo de Deus, templo de Cristo Jesus. E nós temos que testemunhar a presença de Deus em nossa vida. Nós não podemos viver no pecado, para o pecado e servindo a Deus. Ou eu vivo para o mundo, ou eu vivo para ser servo de Deus, filho de Deus, templo do Espírito Santo, família de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor. É para isso que Cristo veio, para que você seja um novo cidadão do céu, nascido em Cristo Jesus, ressuscitado em Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos, porque a parede que separava a nossa vida do Senhor, a inimizade que foi edificada pelo pecado, a inimizade que foi trazida pelo pecado, e caiu por terra no sacrifício de Cristo Jesus, onde Ele nos justifica de todo o pecado, nos perdoando, nos lavando e nos redimindo, para que possamos ser verdadeiros cidadãos do Teu povo, verdadeiros filhos, fazendo parte da família do Senhor e vivendo como habitação do templo do Teu Espírito Santo. Move isso em nosso coração, ó Pai. Aplica isso em nossa vida, para que possamos servir ao Senhor com alegria e dedicação, testemunhando Cristo em nossa vida. É a nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.